Boa noite, pessoal do Instagram. Hoje iremos ter uma live com muita honra com a Juliana Fono. Iremos discutir sobre o cenário agroeconômico no Brasil e no mundo. E vamos debater algumas ideias de política pública e inclusão econômica com a Juliana Fora. Olá, Boa noite, Juliana. boa noite. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Tudo Obrigada. bem? Bem-vindo ao meu canal sobre economia inclusiva. Obrigada pelo convite. Cadê uma força de fazer aqui na economia inclusiva. Para começar, você poderia dar um panorama geral da conjuntura econômica hoje? Sim, é uma boa pergunta para começar. Acho que para entender, Thiago, e todo mundo que está aqui nos acompanhando, o que está acontecendo na conjuntura econômica hoje, é necessário, inclusive, dar um passo atrás, assim, né? Porque o esforço, inclusive, do economista que tem um olhar histórico é não tentar entender os fenômenos só a partir deles próprios, mas tentar enxergar a totalidade em que ele está inserido para melhor aprender, né, o que são as particularidades do momento que a gente vive. Então, né, diferente aí da narrativa do Paulo Guedes e da mídia, é importante frisar que a economia brasileira já estava em crise antes do novo coronavírus, ou seja, o vírus, né, embora tenha uma dimensão sanitária e seja um elemento exógeno, né, que chega na economia pelo lado real, ele não pega todas as economias, todos os países da mesma forma. Então, é importante sinalizar que o Brasil ele é acometido, né, pela crise do novo coronavírus num momento em que ele já vinha se recuperando a passos muito lentos da última grande crise que o Brasil vivenciou no ano de 2015 e no ano de 2016. Veja, nesses 2 anos, né, somando os trimestres de variação negativa no ano de 2014, a gente perdeu algo próximo a 8% do PIB. Então, em 2 anos, a gente perdeu, né, capacidade de produção interna de riqueza, né, na ordem de 8%, se a gente for comparar como a gente iniciou o ano de 2014. E se, por um lado, a gente não pode dizer que essa foi a maior crise econômica da nossa história, porque na década de 80 a gente vivenciou uma mais expressiva, mas, por outro lado, a crise atual, ela ensejou a recuperação mais lenta da nossa história. Então, normalmente, as economias têm esse caráter cíclico, né? Principalmente em períodos de crise, cai muito a atividade econômica e depois ela tende, inclusive, a recuperar numa velocidade aumentada em função do carregamento estatístico, né? Da própria base de comparação. Mas a economia brasileira não. A gente perdeu em torno de 8% do PIB, mas em 2017, 18 e 19, a gente só cresceu 1%. Se a gente for levar em consideração que a população cresce
em torno de 0,8, isso quer dizer que, em termos gerais, é uma situação de semi-estagnação. Ou seja, o bolo não cresce porque ele cresce a 1%, mas a população quase cresce a 1% também, então a renda fica estagnada. Mas pior do que isso, nem é que as pessoas não aumentaram a sua fatia na produção de riqueza, mas este bolo, né, não só não aumentou, quanto as fatias foram cada vez mais desigualmente distribuídas. E isso marca, então, as crises econômicas por natureza ensejam aumento da contradição da atividade econômica, contração da atividade, o aumento da desigualdade, e esta crise marcada pelos anos de 2015 e 2016, ela foi sucedida de um conjunto de políticas econômicas que buscaram retomar o equilíbrio fiscal pelo lado da restrição ao gasto, né? As políticas de austeridade fiscal, que não só não tiveram capacidade de retomar a atividade econômica, tanto é que o Brasil, como eu falei, veio crescendo 1% ao ano, quanto agravaram o que eu acho que é o nosso principal problema hoje, que, né, tem uma dimensão social importante, mas um impacto econômico expressivo, que são as desigualdades sociais. Então, o Brasil já estava numa crise, o último trimestre de 2019 já vinha em desaceleração em relação ao restante do ano, e no primeiro trimestre de 2020 a economia brasileira já estava em retração. Ou seja, mesmo só levando em consideração ali o que pode chamar de 15 dias de crise, né, os últimos 15 dias do mês de março, a economia brasileira teve uma queda de 1,5%, ou seja, o que não pode ser acreditado na conta do coronavírus, mas se dá pela essa forma de retração da demanda agregada, do consumo das famílias e das atividades industriais. O que acontece é que a resposta, Tiago, que a equipe econômica e o governo Bolsonaro deram para a crise foi extremamente insatisfatória. Veja, a gente já conhecia a natureza sanitária da crise e já sabia que para lidar com a sua dimensão do tipo de propagação viral, a gente precisaria fazer uma paralisia momentânea das atividades econômicas. E ao invés, então, da equipe econômica ter se preparado, né, constituído, se adiantado, se utilizado desse benefício do atraso para constituir uma série de políticas de manutenção do emprego e da renda, o Paulo Guedes ainda falava nas tais reformas estruturais, mesmo quando a economia brasileira já tinha vivenciado a sua primeira morte insatisfatória com relação à gravidade da crise, e as medidas importantes que foram feitas nesse período foram muito mais efetuadas e constituídas no âmbito do Congresso Nacional do que do Executivo. Né? E podemos dizer aqui que a principal delas, né, hoje bastante analisada empiricamente, foi o auxílio emergencial, já que a gente não controlou, né, o lado sanitário da crise, o que garantiu que a economia brasileira não caísse substancialmente ou ficasse acima da média, inclusive, dos principais países do mundo, foi a existência desse estímulo fiscal importante, né, que garantiu, por um lado, a dinâmica do mercado interno, ou seja, garantiu que as pessoas tenham renda e a renda e o consumo é uma função da renda, quanto garantiu também a própria redução do endividamento via aumento da arrecadação tributária, que também está muito ligada ao consumo, e como eu falei, o consumo em grande medida foi mantido em função desse estímulo fiscal importante, já que as condições do mercado de trabalho estavam extremamente deterioradas. Então, dá para dizer que, em linhas gerais, o estado da arte é esse, né? O ano de 2020 a gente conseguiu ainda manter minimamente, né, as atividades econômicas, principalmente se a gente for olhar dados da indústria, do comércio, né? Os serviços, obviamente, sofreram um pouco mais, porque dependem de maior interação social, mas o que garantiu, em última instância, essa performance, né, menos drástica em relação a outros países do mundo foi o auxílio emergencial, que, é importante frisar, foi uma política de vida do Congresso Nacional e não do Executivo Federal. E aí o ano de 2021 é essa incógnita, né? Então, enquanto as principais economias do mundo, segundo a própria OCDE, já estão tendo uma trajetória de inflexão, né, na crise, ou seja, já apresentam trajetórias positivas de crescimento econômico mensal, o Brasil ainda deve amargar o primeiro semestre inteiro em retração econômica, ou seja, crescendo menos que zero, por dois motivos fundamentais. O primeiro e mais importante, não controlou a pandemia, não disseminou a vacinação, que é uma condição necessária para a retomada da normalidade econômica, e, por outro lado, retirou abruptamente os estímulos, tanto o estímulo fiscal do auxílio emergencial,
quanto agora o próprio estímulo monetário que ainda existia com uma taxa de juros extremamente baixa. Então, dá para dizer que a gente está atuando na contramão do resto do mundo e está, por essas medidas, amargando numa situação de permanência da crise. Creio, a pandemia ajudou o governo ou piorou mais o governo economicamente? Olha, a pandemia contribui de forma muito negativa, né? Quer dizer, ela veio jogar um balde d'água na tímida recuperação que vinha tendo, como eu falei, uma recuperação bastante pouco sustentada, porque no ano de 2019, no último trimestre, a gente já estava vivenciando uma inflexão no pífio crescimento de 1%, e ela influencia de forma muito negativa, e isso, mesmo levando em consideração a melhor política para lidar com a pandemia, justamente porque ela restringe o exercício da própria natureza da atividade econômica, que é essencialmente a compra e a venda de bens e serviços. Então, na medida em que é necessário manter o isolamento social como a única forma cientificamente constatável de redução da propagação do vírus, isso envolve, por outro lado, a restrição das atividades econômicas, da mobilidade social, e isso, enfim, impacta nessa capacidade da obtenção de bens e serviços, do que impacta no emprego, impacta na renda. Então, é um impacto bastante negativo que foi somado ou intensificado pelo conjunto das políticas, né, que vieram com intensidade insuficiente ou, inclusive, de forma insatisfatória para lidar com as heranças desse processo. Eu vi o governo aonde nem esse estado me viu que o governo quer muito. Eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Aonde nem esse estado me viu que o governo bate muito da terra. Isso, essa tese, né, do Estado mínimo que veio sustentando as decisões de política econômica, né, como eu falei, pelo menos desde o ano de 2015, ele também seja condições mais deletérias de retomada da atividade econômica, porque a retirada do Estado, né, da provisão de serviços fundamentais, seja da retirada do controle de empresas estatais que lidam com ativos estratégicos, seja o subfinanciamento de setores importantes como a saúde, toda a seguridade social, a educação, políticas de transferência de renda. Essa concepção de Estado mínimo, em primeiro lugar, ela não se sustenta empiricamente, né? Ela é incapaz de lidar de forma anticíclica com a produção e reprodução de desigualdades que estão na ordem do mercado, e incapaz de lidar com períodos principalmente de crise econômica, né? Seja crises que se desenvolvem na esfera financeira e contaminam a economia real, seja crises como essa que parte da economia real, mas que também contaminam, como contaminou, pelo menos momentaneamente, a esfera financeira. Então, é engraçado que nesses momentos de crise, né, tem uma frase do Galbraith que ele diz que em períodos de crise todos somos keynesianos, né? Então, mesmo os neoliberais, a retórica, né, dos neoliberais acabam abrindo mão um pouco da sua retórica no curto prazo, né, exigindo, inclusive, uma maior presença do Estado, em contraposição à filosofia neoliberal do Estado mínimo, mas, obviamente, esse Estado é um Estado que deve atuar para assegurar o rendimento e a maximização do lucro privado, e não para, por exemplo, transferir renda para as famílias, né? E aí, aqui tem uma coisa, né, paradoxal, de certa forma. O Marx, inclusive, trata disso no livro Grundrisses, no capítulo Fragmentos da Máquina. Ele fala, olha, o capitalismo, né, obviamente, na sua totalidade, é um sistema contraditório, né, enseja, né, como todo modo de produção enseja uma contradição central, mas a própria dinâmica da atuação da classe dominante, ela também é relativamente contraditória, né? Isso está inserido no que ele chama de paradoxo da composição. Porque ao mesmo tempo em que reduzir, por exemplo, o custo do trabalho, né? Reduzir poder de compra dos trabalhadores
é bom para o capitalista individual, porque ele reduz o principal custo do processo produtivo, levando em consideração a natureza da atividade econômica no Brasil, que é muito intensiva em trabalho, mas de forma agregada, como classe, aquilo que era bom em termos individuais se torna um problema em termos coletivos, porque a redução do poder de compra, né, a redução do valor monetário dos salários, também é um limite para a própria realização da mercadoria na esfera da circulação. Então, esse é o paradoxo do capitalismo. E ele é resolvível, né? Tem sido resolvido do ponto de vista do maior arroxo ainda dos salários, o que, na verdade, tem o poder só de contaminar e dificultar ainda mais que a economia tenha, né, um soerguimento. Tanto é que a gente tem caminhado, né, para e passo as baixas taxas de crescimento econômico da economia mundial desde a década de 80, concomitantemente ao aumento da desigualdade. Então, essas esferas estão ligadas, né? E o Estado mínimo é um pouco o coroamento desse processo, que é um Estado mínimo na disseminação dos direitos sociais, como provedor de políticas sociais, principalmente universais, é um Estado mínimo no que tange à regulamentação dos principais mercados, como o mercado financeiro, o mercado de trabalho, mas é um Estado máximo do ponto de vista daquilo que eles acham que é a variável mais importante de uma economia, que é a estabilidade de preços, né? O nível de preço, em detrimento do crescimento, do emprego, da distribuição de renda, passou a ser a variável mais perseguida desde o novo consenso econômico do neoliberalismo, que é, né, bancos centrais e toda a própria política fiscal vocacionada para uma única missão, que é a estabilidade dos preços, ou seja, o nível baixo de inflação, mas nos bens e nos serviços. Porque o nível de preços na esfera financeira, esse pode e deve se descolar, inclusive, da economia real e ser desigualmente precificado. Andy, eu não me vejo depois que eu vi o capital, o comércio, mudei de ideia. Não. Isso é muito legal. O Marx, assim, ele é um, não sei se nem dá para chamar de economista, eu precisaria restringir muito ele, mas do ponto de vista da teoria econômica, né, principalmente expressa nos 3 livros do Capital, o Marx é sensacional, porque ele além de ele fazer a crítica da economia política, né, ele mostrar que você não pode aprender um modo de produção apenas olhando como as mercadorias circulam, que era um pouco a ideia do Adam Smith, né? Identificar que no capitalismo há uma troca de equivalentes, porque todos vão ao mercado levando a sua propriedade, né? Uns têm propriedade dos meios de produção, outros têm propriedade da força de trabalho, você, né, de forma livre da servidão camponesa feudal, você troca, né, a partir de uma troca de equivalentes. O Marx vai dizer que não, que para você entender a natureza de um modo de produção, não basta ver como as mercadorias circulam na esfera da circulação mercantil, mas é ver como elas são produzidas. E produzidas elas são com base não numa troca de equivalentes, embora a mercadoria se pague o valor da força de trabalho, mas é que o valor de uso da força de trabalho é justamente criar mais valor. Então, o Marx é o único economista até hoje que consegue explicar a origem do lucro sem um argumento moral e sem dizer que o patrão lesa alguém ou não lesa alguém. Ele não está lesando ninguém. Ele compra a mercadoria pelo valor e vende pelo valor. Acontece que para ele vender pelo valor, precisou que uma força de trabalho acrescesse mais valor, e essa parte que acresce mais valor na mercadoria final, esse trabalho excedente não é remunerado. Então, a exploração aqui para o Marx não tem uma dimensão moral. Não é, o patrão me explora, como ele é mau. Né? É uma dimensão sistêmica. A exploração é a forma com que matérias-primas e máquinas são utilizadas a partir da força de trabalho para formar mercadorias que vão ser precificadas com mais valor do que elas entraram no processo produtivo. E quem faz isso é o trabalhador. E a maneira que ele fica é fantástico. É meio difícil, né? Mas depois pega o jeito. Parece a única coisa que não me pegou que gosto é a ideia de renda, minha dimensão
que você questão por muito, muito vítima. Nesses períodos de crise, né, volta a aparecer, não só em períodos de crise, né? Vamos lembrar que o ex-senador Eduardo Suplicy fala nisso já faz muitos anos, mas em momentos de crise volta a aparecer esse tipo de proposição na política econômica, que seria a garantia de uma renda mínima, né? O Suplicy chama de renda básica de cidadania, existem algumas experiências, até no Brasil tem, no município de Maricá, mas aí eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque isso pode ser uma armadilha, pode ser uma pegadinha. Porque, veja... Por quê? Por quê? As políticas de renda mínima, principalmente focalizadas, né, como é o auxílio emergencial, então é uma renda mínima, mas não é para todo cidadão, mas para aquele que cumpre alguns critérios, né, para a obtenção da renda, ela é muito importante, principalmente em países extremamente pobres, né, e miseráveis, como acaba sendo o Brasil, do ponto de vista da distribuição funcional da renda, mas elas não podem ser substitutivas das políticas sociais universais. Então, veja, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família dá para dizer que é um tipo de política de renda básica, né? Uma renda básica focalizada. O Bolsa Família, ou propostas deste tipo de Bolsa Família, foram criadas, na verdade, pelos próprios liberais, né? O próprio Friedman, inclusive, que cria essa ideia da renda mínima, olhando que o capitalismo é um sistema que necessariamente gera desigualdade e gera miséria, e que é importante políticas paliativas para lidar com aquele setor extremamente pauperizado, né, mas que precisa ter alguma mínima inserção produtiva do ponto de vista do consumo na sociedade. Então, esses recebem a renda mínima. Por outro lado, e essa era a crítica do Friedman aos estados de bem-estar social, por outro lado, o Estado se retira da provisão de serviços públicos universais. Então, na verdade, é uma troca da composição do gasto público, né? O gasto público, então, agora deixa de ser o gasto em escola, em hospital, em benefício da Seguridade Social, e passa a ser um Estado que usa esse dinheiro para transferir renda monetária para os mais pobres, e os mais pobres, então, passam a comprar saúde. Oi. Oi. Oi, caiu. Não dá pra... Oi. Não dá. Calma aí, caiu. Eu vou chamar ela de novo. Cada processo já deve ainda não. Oh, ai, meu Deus, muita coisa ainda. Oi, agora está saindo? Tá. Ai, que me ligaram bem na hora. Então, o que eu estava falando é que muitos liberais vão se aproveitar desse momento e vão dizer que tem que ter, sim, uma renda básica. Acontece que, como tem teto de gastos, só existe possibilidade da renda básica ser financiada se retirar recurso de outras áreas. Em grande medida, as outras áreas são políticas sociais
universais. Então, esse é meio o pulo do gato. E essa é meio a chantagem que eu acho. É não fazer como era no governo Lula e Dilma, que era a Bolsa Família concomitantemente ao aumento do investimento em serviços públicos universais. Então, ao mesmo tempo que tinha Bolsa Família, tinha mais dinheiro para o SUS, ao mesmo tempo que tinha Bolsa Família, tinha expansão do ensino superior público, ao mesmo tempo que tinha Bolsa Família, tinha valorização do salário mínimo, que impactava nos benefícios da Seguridade Social. O que eles querem fazer é, Estado, se retire então disso, passe a gestão da saúde para o setor privado, passe a educação para o setor privado, passe a seguridade para o setor privado. As pessoas pagam por esses serviços. Quem não puder pagar, então, vai receber uma transferência monetária, ou na modalidade, né, de dinheiro, ou na modalidade de voucher, e vai consumir aquilo que antes era gratuito. Então, essa é uma lógica, na verdade, de neoliberalização ainda mais, é a própria experiência chilena, em que o Estado foi retirado de ser provedor dessas políticas fundamentais e criou programas de renda básica condicionada para aquelas pessoas muito pobres. E o que a gente quer, na verdade, é os dois. Acho que isso tem que ficar muito claro. A gente acha que o Estado precisa continuar sendo provedor de serviços públicos, eles têm que ter caráter universal, ou seja, todo mundo tem que poder acessar, e, conjuntamente com isso, a parcela dos trabalhadores mais pobres precisa receber um auxílio emergencial, uma renda básica também. Então, é importante dizer que a gente quer os dois, a gente não quer substituir. Porque substituir os serviços universais por renda básica, em primeiro lugar, aumenta as desigualdades sociais, porque o gasto público ele é extremamente desconcentrador de renda no Brasil. Então, quando se aplica gasto em educação, principalmente educação básica, se aplica gasto em saúde, se aplica em seguridade, você reduz o índice de Gini. E, em segundo lugar, quando você passa a administração desses serviços para o setor privado, você aumenta o custo desse serviço, porque você enseja uma nova variável de custo, que é a margem de lucro, que quando o Estado é o provedor não tem. Então, e para finalizar, você ainda aguça essa lógica financiarizada da economia, de que o uso dos serviços precisa todos passar por uma contribuição monetária e não mais tendo esse caráter universal. Então, substituir as políticas universais por uma renda básica de cidadania, na verdade, é completar o programa neoliberal. Entendi. E, essa pandemia e o teto de gasto, o que você acha? Olha, o teto de gastos, eu sou completamente contrária, né? Em primeiro lugar, o teto de gastos, ele foi uma política equivocada para o problema fiscal brasileiro. Então, vamos fazer uma analogia com a situação da saúde. Imagina que agora, Tiago, você está com gripe, você está com uma gripe bacteriana. Aí você vai no hospital, você precisa tomar antibiótico. Mas aí o médico vai lá e dá cloroquina para você. É errado, né? Ele te deu um remédio para um problema que você não tinha. Ele diagnosticou erroneamente o problema e te deu um medicamento que provavelmente não vai solucionar o teu problema, pelo contrário, vai agravar. O que foi o teto de gastos? É uma constatação, na verdade, de que o desequilíbrio fiscal que começou a partir do ano de 2014, ele tinha uma natureza, ou tinha uma origem na dimensão do gasto. Ou seja, né, o desequilíbrio fiscal que se apresentou, principalmente a partir de 2014, na verdade tem a ver com a modificação, a inflexão na política econômica no ano de 2011, que estava muito mais ligado a completar o processo de desenvolvimento, né, que no governo Lula tinha começado principalmente a partir da dimensão da demanda, ou seja, ampliação do mercado de consumo, acesso ao crédito, a valorização do salário mínimo, a redução do desemprego, e a partir de 2011, pela própria dimensão do ciclo do consumo, também com algum impacto da economia internacional, a Dilma, né, constata que era hora de avançar do ponto de vista da política econômica pelo lado da oferta, né? Acontece que o Estado, talvez a Dilma não tenha lido o Florestan Fernandes, né, e não tenha identificado um pouco o caráter da burguesia brasileira de ser bastante caudatária, né, do Estado brasileiro, ou seja, ela não está vocacionada a edificar grandes projetos, não está vocacionada a ser vanguarda do investimento produtivo, né? Então, o Estado reduz significativamente o seu nível de investimento para estimular o setor privado e faz um conjunto de políticas pelo lado
né, na verdade, a modificação da composição do gasto público, né, ao invés de ser gasto em investimento direto ou em transferência de renda, passa a ser um gasto via desoneração tributária e subvenção para o setor produtivo privado. E aí o que acontece é que, principalmente, né, pelo desaquecimento do ciclo econômico, em função da própria redução dos investimentos, existe, né, uma queda também do próprio consumo agregado, uma menor arrecadação tributária. Por outro lado, a política de desoneração também impacta fundamentalmente as receitas e no ano de 2014 ocorre esse desequilíbrio, né? Mas então não foi as despesas que cresceram de forma exorbitante, né? Não é a farra do gasto público, seja em transferência de renda, em corrupção ou sei lá o quê. São as receitas que passam por um processo de inflexão. Logo, o teto de gastos, ele faz um diagnóstico errôneo da situação, da origem da questão fiscal brasileira e medica, né, a economia a partir da contração do gasto e não a partir de uma política de estímulo à arrecadação tributária, que poderia se dar, inclusive, por aumento, né, deveria, na verdade, se dar por aumento no curto prazo do próprio gasto público, mesmo que deficitário, porque no médio e longo prazo ele criaria numa velocidade, né, aumentada as condições da própria arrecadação tributária, porque mais gente tendo renda, é mais gente consumindo, em grande medida, a tributação brasileira se assenta sob, né, o consumo de bens e de serviços. Então, o teto de gastos não solucionou o problema fiscal brasileiro, pelo contrário, né, desde que ele foi aplicado, né, você corta gastos, mas corta numa velocidade ainda maior a capacidade arrecadatória, ou seja, as duas curvas não mais se encontraram, pelo contrário, só aumentou o fosso fiscal brasileiro. E, por outro lado, o teto de gastos, ele contribui, na realidade, para impulsionar, né, o que eu acho que é o principal problema da sociedade brasileira, que são as desigualdades sociais. Né? Isso tem uma dimensão, por exemplo, de gênero importante, porque na medida em que o Estado sinaliza que vai investir menos, né, nas políticas sociais, na parte primária da despesa pública, ele está dizendo que, por exemplo, vai ter menos recursos para a saúde, menos recursos para creche, menos recursos para educação primária. E se aquela pessoa não conseguiu eventualmente um leito no hospital, aquela criança não conseguiu uma vaga numa creche, isso significa que, pela própria natureza da divisão sexual do trabalho, são nas mulheres que vão recair esse excesso de trabalho advindo da redução do tamanho do Estado, né? Fora o aumento das desigualdades sociais e o fato de que o teto de gastos ele não congela o gasto primário do Estado por 20 anos, né? Porque se ele não tem aumento real, mas a população segue crescendo 0,8%, isso quer dizer que, em termos per capita, né, vai haver uma redução do gasto por habitante. Num país que a gente já tem uma deficiência estrutural de gasto per capita em serviços como saúde e educação, né? Então, não basta olhar quanto isso representa do PIB brasileiro, mas precisa representar, né, essa conta a partir da divisão do gasto per capita, que no Brasil ainda é muito baixo. Então, por fim, o teto também impede a atuação anticíclica, né, da política fiscal, que nesse período é a única política, né, levando em consideração os limites da política monetária nesse período, né, incapacidade de estimular o investimento só pela taxa de juros, impede, então, o exercício democrático e soberano do Estado, da sociedade brasileira, de alocarem recursos em setores estratégicos e importantes para lidar com fenômenos como é a pandemia. Então, na verdade, se não fosse a decretação do estado de calamidade pública e a suspensão temporária das regras fiscais, a gente estaria com mãos muito mais atadas, mesmo, né, sabendo que o Estado pode recorrer ao endividamento público, que a gente não tem dificuldade de se financiar no mercado de títulos, com uma taxa de juros bastante baixa, mesmo com essas condições macroeconômicas, se não suspendessem as regras fiscais, a gente estaria de mãos amarradas, né, e vendo a economia e a sociedade se deteriorarem nesse período. Em contrapartida, no Estados Unidos, o bairro está desejando muito dinheiro na economia agora. Podia explicar o que é esse mega pacote econômico que o presidente atual
várias dimensões na tua pergunta, né? Em primeiro lugar, para comparar a política econômica brasileira com a política econômica norte-americana, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria resgatar é a própria noção do que significa o imperialismo, né? Que eu acho que o fato do imperialismo ter modificado de forma, né, não significa que ele perdeu o conteúdo, ou seja, o imperialismo não é mais aquela ação estatal do ponto de vista, né, das ocupações territoriais, coloniais, mas ele segue do ponto de vista do conteúdo como um processo, né? O Lenin dizia que era a fase superior do capitalismo, não só como o imperialismo sendo uma política, mas sendo a forma de atuação do capitalismo monopolista em períodos extremamente concorrenciais, como já se apresentava no final do século XIX e até hoje, né, a marca das sociedades capitalistas, como o próprio Marx já tinha identificado lá no livro 3 do Capital, mas tem gente ainda que acredita em livre mercado. Mas eu acho importante ter essa dimensão, né? Este processo de concentração e centralização de capital, os grandes grupos monopolistas e a sua atuação na periferia, permanece de forma estrutural, embora ele tenha modificado um pouco a sua forma, né? Tem alguns teóricos do imperialismo que têm, inclusive, advogado a ideia de que a forma atual do imperialismo, inclusive, é este casamento da atuação dos grandes conglomerados internacionais com o neoliberalismo, por dois motivos. O primeiro é que o neoliberalismo e o receituário do ajuste fiscal faz com que as economias precisem, né, manter o seu volume de gastos contidos ali na capacidade arrecadatória do ano corrente, mas existe uma pressão para que os estados façam políticas de estímulos, né, de desonerações fiscais para grandes empresas, principalmente empresas multinacionais. Bom, se o Estado precisa abrir mão de receita para estimular o investimento produtivo dessas grandes empresas e ele não pode ter déficit fiscal, isso quer dizer que ele inevitavelmente vai cortar gastos de outras áreas. Essas outras áreas, né, que passam por um processo de subinvestimento, né, elas, inclusive, se apresentam como espaços de acumulação do próprio capital privado, né, na medida da impossibilidade do Estado garantir condições de financiamento e investimento adequadas. Então, também, o neoliberalismo ele também seja, na medida em que degrada os serviços públicos, essa lógica de busca por novos espaços de acumulação de capital, né? A disputa dessa mais-valia estatal. Então, o outro elemento seria também uma espécie de deflação dos preços de oferta. Então, o imperialismo também atua de forma a rebaixar o custo das matérias-primas ofertadas no mercado internacional pela periferia, como uma forma de baratear o custo do trabalho no centro, né, e assim aumentar a mais-valia relativa e até conter o que o Marx já identificava, que era a origem da queda tendencial da taxa de lucro, que era, né, o aumento excessivo da parte constante do capital, né, o maquinário, mas também a matéria-prima. Mas, assim, então eu acho que assim, é preciso entender que os Estados Unidos é a grande potência imperialista, né? Que ele tem um poder exorbitante na dinâmica internacional, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista da impressão da moeda de curso forçado no comércio internacional, e por isso ele pode manejar muito mais o seu gasto público, a sua política fiscal, com menos constrangimentos, né? Ele não tem déficit em conta corrente, né, no balanço de pagamento, do que são os países periféricos. E justamente o pacote do Biden e o grande montante de recursos, né, que estão previstos nesse plano esbarra, do ponto de vista da periferia, nos próprios constrangimentos que são advindos do centro. Ou seja, se o Brasil quisesse fazer uma política desse tipo, sofreria vários constrangimentos, seja do ponto de vista do terrorismo fiscal, da fuga de capitais, ou mesmo do ponto de vista da política, né? Porque a própria Lava Jato e outras operações demonstram a forte interferência política estadunidense, quando o que está em jogo é a capacidade de uma política econômica soberana, né? Que estimule o setor privado e as empresas nacionais. Mas o que eu acho? Eu acho que o plano Biden é muito importante. Ele reaquece o debate sobre a importância da política fiscal, principalmente em períodos de crise, a importância do gasto deficitário, né, via dívida pública, mas que tende a se pagar ao longo prazo, na medida em que o gasto deficitário agora é um estímulo para a dinâmica econômica, que quanto mais aquecida, mais contribui do ponto de vista da arrecadação tributária, mas ele não é o que alguns advogam, um rompimento com o neoliberalismo.
Porque o neoliberalismo, ele é muito mais do que uma disciplina de austeridade fiscal. Na verdade, isso é muito mais o neoliberalismo na periferia do que foi no centro. E ele comperia com o neoliberalismo, veja, na medida em que ele, por exemplo, retomasse elementos da condução da política econômica do período pré-neoliberal, ou seja, né, que ele retomasse elementos da política econômica dos quais os neoliberais suplantaram com a crise da década de 70 e a partir dos anos 80, que seria pelo menos 4 elementos, eu diria, que o plano Biden não toca e que seriam elementos característicos do que foram as experiências de estado de bem-estar social pretéritas. O primeiro é do ponto de vista tributário. Né? Depois eu vou falar o que é o plano Biden, mas assim, os estados de bem-estar social se sustentaram fortemente numa estrutura tributária bastante progressiva e com taxações, né, bastante expressivas do ponto de vista da tributação das empresas, da renda e do patrimônio. Em segundo lugar, uma regulamentação sobre os mercados financeiros e o mercado de trabalho. E, em terceiro lugar, o provimento desses serviços públicos de caráter universal. O plano Biden, ele toca só em um desses pontos, que é a questão tributária, e ainda de forma muito tímida, porque embora ele reveja a modificação tributária feita pelo Trump, né, e eleve ali a alíquota de 21%, me parece, para 28% do imposto sobre a receita líquida, né, das grandes empresas, também tem uma elevação na alíquota máxima do imposto de renda para a pessoa física, mas ainda assim isso é muito aquém do que foram, né, inclusive no governo Nixon, né, nos governos passados. E do ponto de vista da regulação dos mercados financeiros e mercado de trabalho também, né, o plano diz muito pouco. E, por fim, do ponto de vista dos serviços públicos universais, o plano também não avança, né, nesse sentido. Quer dizer, uma das medidas, inclusive, é subsidiar o plano de saúde privado dos trabalhadores que perderam emprego durante a crise. Ou seja, né, eu acho que é um plano importante, ele coloca um paradigma importante, mas ele não reverte o neoliberalismo na medida em que ele não recompõe a capacidade do Estado, né, e não o mercado de prover aquilo que é sistema de proteção social universal, não regula o mercado de trabalho e os salários, né, não afeta a desigualdade funcional da renda, nem o mercado financeiro, e nem se ancora do ponto de vista tributário num processo mais robusto, com maior capacidade de arrecadação fiscal e de redução das desigualdades sociais. Mas é um plano importante e coloca a contradição no colo da direita liberal brasileira, né? Que agora tanto quiseram que a gente imitasse os Estados Unidos, né? Essa foi a tônica, inclusive, na autonomia do Banco Central, mas que agora vive, podemos dizer, um complexo de vira-latas avessas, né? Por que não fazer aqui o que eles fazem lá? Mas, enfim, acho que essa contradição tem que ficar para eles. Assim, em conclusão, o que você pode dar ideia para ver uma economia mais inclusiva? Olha, Tiago, essa resposta é você que tem que dar, né? Porque, enfim, acho que você é protagonista nessa pauta e porque, infelizmente, a gente nunca se deparou com esse desafio, né? Né, o próprio Robert Castell disse uma vez que as questões sociais elas emergem em determinado período histórico, menos pelo objeto em si, por exemplo, a questão de gênero passa a ser uma questão social, embora a violência contra a mulher exista muito antes dela ser uma questão social importante. Quer dizer, as coisas se tornam questões sociais na medida em que agentes que são protagonistas dessas pautas se desafiam, né, a ocupar esses espaços públicos e a problematizar a forma não inclusiva como se dá, né, o processo do conhecimento, das universidades, enfim. Então, eu acho que você teria muito a dizer, embora eu ache que a gente não pode se pautar nessa lógica meio liberal de o próprio sujeito oprimido precisa lidar com a sua própria pauta. Ou seja, deixa o tema das mulheres para as mulheres, deixa o tema dos negros para os negros. Eu acho legal, respeito, mas acho que eles têm que ter protagonismo. Uma coisa é protagonismo, outra coisa é desresponsabilização. Então, eu quero aprender contigo o que seriam as pautas, né? Como pensar uma economia inclusiva para também ser parte dessa reivindicação. Porque eu acho que né, os homens
também tem que ser parte da luta feminista, né? As mulheres, obviamente, é, têm protagonismo, mas essa é uma pauta de quem tem compromisso com a redução das desigualdades de gênero. Eu também quero me comprometer com essa pauta, mas acho que você é quem tem mais condições de... aí, para mim, a ideia de, então, é utópico. Eu acho a maneira melhor pensar na inclusão é a equidade, equalar, não igual, nem equalar como equilíbrio da microeconomia, da inclusão igreja, um ponto ótimo para vida uma oportunidade justa para todo mundo. E o que mais? Assim, o que mais que é uma pauta? Eu acho melhor no currículo temos o currículo temos. Eu acho melhor que a pessoa que vai avaliar vai ver o currículo de não a pessoa como os depois Brasil, o depois Brasil, sabe? A pessoa vai ouvir primeiro para depois conhecer a pessoa. E o motivo cego é exatamente isso. A pessoa vai ter a capacidade para depois pensar o tipo de adaptação se a pessoa tiver algumas deficiências. Então, agora, ele conta a cota. Eu acho a cota é um tampa do de reais. Acho muito legal. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. De Você já tem escrito? reais, não, eu estou entendendo. E o meu TCC é uma discussão inclusão econômica. Que bom que você está cumprindo esse papel. É muito importante. Alguém me alguma pergunta aí para nós pode mandar porque analisa coisa acabando. Alguém tiver perguntar alguma coisa aí, nessa, a nessa foi a minha professora Nana Paz de Rio Pomba. Acho que ninguém tem pergunta, não está aparecendo aí. E fica para você. Eu fui adulto
da paz. Eu li a carta que você escreveu pro E Atila. hoje, esse ano da Federal de Juiz de É uma grande vitória, meus parabéns. E vai ser um Fora. grande economista. Ricardo, olha, mais uma pergunta aí. O que você acha sobre a reforma tributária? Vamos falar de uma coisa que está aí na pauta. Eu acho é necessário, mas o porém, como é a proposta, não. Eu acho a proposta vai ajudar muito a grande empresário e dar mercado ao mercado financeiro. Concordo com você. Acho que tem muita coisa para aprimorar aí nessa reforma, para ela cumprir seu desígnio, né? A reforma tem que tornar a economia, o setor produtivo mais eficiente, claro, tem que reduzir litígio, burocracia, enfim, né? Toda a estrutura de planejamento tributário, mas ela só vai ser eficiente mesmo se ela contribuir, inclusive, para reduzir a desigualdade social, a tributação sobre os mais pobres e assim sobrar dinheiro no nosso bolso, né, para poder efetivamente consumir aquelas mercadorias que vão ser produzidas, né, com menor custo em função da desburocratização tributária. Então não adianta só simplificar tributação se não fizer justiça tributária, senão, né, as mercadorias vão ser produzidas com menor custo, mas talvez não sejam vendidas, e se não forem vendidas, né, a mais-valia não é totalmente realizada e distribuída. Para mim, a discussão agora do governo, funcionário, funcionário, ele está derretendo a economia do Brasil. Exatamente. Uma tristeza, né? Ver ser testemunho ocular disso. Mas vamos ter esperança. Mas você, economista, como você via o povo desse antes, antes do governo e agora no governo? Não entendi. Como você vê o povo desse antes do Antes governo eu nem conhecia e ele. depois? Eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar dele antes do governo, para ser sincero. Mas ele é um desastre, né? Ele é a corporificação da destruição Horrível. nacional. A culpa é a escola de Chicago. Em grande parte é. Anne, você é incorrente, concorrente econômica. Você adere. Eu sou marxista. Embora eu faça muito uso da corrente keynesiana, porque antes de superar o capitalismo, a gente vai precisar que o povo viva, né? E nesse sentido, Keynes e o princípio da demanda efetiva é o que melhor se adequa, assim, né? Tanto para o funcionamento de uma própria economia, que é uma economia que não funciona em equilíbrio, né? E que é uma economia monetária da produção, que depende do gasto, mas também numa perspectiva
né, talvez na ponte entre Keynes e Marx, que seja o Kalecki, essa ideia, né, da demanda efetiva, levando em consideração a distribuição da renda também. Mas do ponto de vista teórico, eu sou marxista. E eu dou tudo agora, porque eu quero conhecer mais tudo. Apesar, eu sou mais uma Muito bem, é isso. Tem que conhecer bastante coisa. no início da faculdade, na matemática, eu era apaixonado pela escola antiga. Antiga? Escola antiga. Ah, você gosta da escola austríaca? Não, Ah, tá. no início Menos a da escola austríaca. faculdade. Muito bem. E agora eu odeio. Então a gente pensa parecido. A gente junto. É possível um governo de esquerda reverter todos ou a maioria dos danos? Né, a gente já experienciou o fato de que não basta, assim, o governo, o Estado, ele é muito mais que o governo, né? Então, né, não adianta ganhar o governo e ficar bastante refém do Estado, mas o governo sozinho tem, óbvio, né, obviamente, muito mais condições, mas precisa estar sustentado num processo de mobilização popular, ou seja, que sustente que a correlação de forças, né, na sociedade penda mais as ideias progressivas. Então, é claro que o governo tem importância, né? Nem todos os instrumentos foram destruídos da soberania do Estado brasileiro e da atuação da política macroeconômica, mas todas as reformas e grandes transformações que são necessárias, que devem ser levadas a cabo por um governo de esquerda, elas dependem de mobilização e participação popular, né? Sem fazer isso, inclusive, curiosamente, o próprio Bolsonaro está nos explicando, né, a manutenção de manter uma base coesa do ponto de vista ideológico, que dê sustentação ao governo, a gente precisa também, né, ter essa lição de que não basta dialogar no Congresso, né, mas é necessário ter uma retaguarda, podemos dizer, no povo brasileiro, e para isso precisamos das organizações sociais, políticas, partidos, sindicatos, permanentemente mobilizados, né, para conquistar coisas e manter as nossas conquistas, porque elas também não são eternas. É ótimo. Para acabar a live, indica um livro para nós. Eu vou indicar o livro A Construção Interrompida. Chama Brasil, A Construção Interrompida, do Celso Furtado. É um livro de 92, é muito legal. Inclusive, no prefácio, o Furtado ele fala assim, vejam só se não tem muito a ver com o período que a gente está vivendo. Ele fala que tem momentos na vida de um povo que as ideias estão bastante nubladas, assim, né? A gente não está entendendo o que está acontecendo. E por isso a gente precisaria se afastar desse tempo histórico, né, para conseguir refletir sobre ele. Mas tem momentos, é justamente esses momentos que ninguém está entendendo o que está acontecendo, que a falta mais grave dos intelectuais é a omissão. Então, por isso, mesmo não entendendo direito aquela virada neoliberal que estava acontecendo em 92, ele falou, mesmo assim eu vou escrever esse livro com todo o risco de ser superado historicamente, não foi, mas com todo o risco de quem escreve no calor dos acontecimentos históricos, é testemunho ocular, mesmo assim ele falou, não vou ser omisso e vou escrever sobre a desestruturação do Estado brasileiro, por isso ele dá esse título, né? Brasil, a Construção Interrompida. É um livro bem curtinho, eu sugiro, acho que é fácil a leitura, e o Furtado é um grande intelectual. Tá bem? Eu tenho que sair agora, falta um minutinho, mas a gente pode conversar outros dias também. Helder, até mais. Foi boa demais. Foi ótimo, obrigada pelo convite. Obrigado por sua.
uma com a outra, bem pra frente, Que legal. Vamos seguir falando. modificado. Foi maior prazer ter Foi ótimo. você a economia inclusiva. Até mais. Tchau. Tchau.